Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar para vocês um conteúdo muito importante que é de combate a incêndio, muito importante mesmo, porque esse aqui você vai utilizar em todos os segmentos da sua vida, inclusive nas reuniões que você participa, na igreja, no teatro, tá? No rodeio, né? Em casa. Esse conhecimento é super importante. Vamos lá para a apresentação? Combate a incêndio, galera. Nós vamos falar aqui dos meios de como combater o incêndio, de como prevenir para não ter um incêndio. Infelizmente, vocês têm notado, posso citar para vocês que houve tragédias no Brasil que não foram observados os principais conceitos de combate a incêndio. Primeiro eu quero frisar aqui, galera, antes de iniciar o vídeo, que cada estado tem os seus decretos estaduais que trata dos mecanismos e das obrigações, né, de combate a incêndio, tá? Mas o certo é que cada estabelecimento deve ter seu alvará de funcionamento, né, o seu alvará do corpo de bombeiro, beleza? Então cada estado tem sua lei própria, né? Eu, por exemplo, que estou aqui no estado de São Paulo, aqui tem a obrigação, tem o decreto aqui que fala sobre isso. Então, é uma festa de rodeio, Carlos, tem que ter o alvará. É uma igreja, tem que ter. É uma prefeitura, tem que ter. É uma creche, tem que ter. Então, cada estabelecimento tem que ter. Isso é importantíssimo, o alvará de funcionamento do bombeiro. Por quê? Se tem, com certeza um bombeiro foi ali visitar e viu que as condições de segurança atendem o decreto daquele estado. Beleza, pessoal? Então isso é fundamental, tá? Mas às vezes pode ocorrer também incêndio, né, em casa, né, nas casas das pessoas, onde infelizmente não é obrigatório ter um alvará, né, na nossa residência. Então por isso que nós temos que ter conhecimento. Só que eu julgo que essa matéria ela é importante para todo mundo. Por quê? Porque todos nós dependemos ou podemos estar num ambiente que precisa de, às vezes, de um conhecimento de combate a incêndio, né? Ou de como evitar um incêndio, tá? Então, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês gratuitamente aqui no canal. Mas não se esqueça de inscrever em nosso canal e deixar lá o seu like no nosso vídeo, beleza? Vamos dar início então, sem mais delongas. Definição, pessoal. O que é fogo, na verdade? Fogo é uma reação química com desprendimento de luz e calor. Então, fogo é isso, tá? Definindo o que é o fogo, na verdade. Dando início, fogo, o que é necessário para que haja fogo? É necessário para que haja fogo a união de três elementos básicos. Primeiro, material combustível, né? Para o fogo queimar, precisa ter alguma coisa para o fogo queimar, né? Depois, calor, né? Porque é necessário ter uma temperatura, né, um calor para poder o fogo queimar, e é necessário também ter o quê? O comburente. O que é comburente, galera? Comburente é o oxigênio. Então eu vou dar um exemplo bem claro aqui. A vela está pegando fogo. Você foi lá, pegou um copo, tampou, né? Colocou por cima da vela. O que acontece com a vela? A vela apaga. Por quê? Você retirou o calor, né? Você retirou o oxigênio, tá? E com isso o fogo apaga. A vela está queimando, você jogou água, você retirou o calor, então o fogo apagou, né? Então, o retirar o material combustível é muito comum no passado, né? Até hoje as pessoas ainda usam, ainda quem mora em sítio, fazer acero, né? Fazer acero para quê? Para evitar que o fogo passe de um local para outro, né? Então você está eliminando também o incêndio. Então, sem um desses três elementos, nós não temos um incêndio. Tá? Nós só temos o incêndio se tiver esses três elementos. Então nota vocês o seguinte, que praticamente nós já sai perdendo para o fogo. Por quê? Porque comburente, oxigênio, nós tem quase em todo o ambiente, correto? Material combustível para queimar, nós tem quase em todo o ambiente, certo? Então só falta o quê? O calor, a faísca, a ignição. Correto, galera? Então é necessário para que haja fogo esses três elementos. Pessoal, isso é muito importante. O meu canal aqui, o nosso canal, ele é para levar informação de qualidade até vocês. Então eu tenho percebido que em algumas empresas que eu vou realizar treinamento básico, como operador de máquina, né? Às vezes curso de CIPA, né? Curso de espaço confinado, e aí às vezes a gente trata de combate a incêndio, pode ser que muitas das vezes a galera não sabe entender, né, esses princípios do combate a incêndio que é tão importante. Eu vou ter que fazer uma crítica pessoal aqui, eu acho que deveria ser matéria, né, de primário nas escolas, mas como não tem, eu estou deixando essa informação aqui para vocês, correto? Então,
Triângulo do fogo. O que é o triângulo do fogo? É o que nós acabamos de falar. Então, para que haja fogo, tem que ter calor, tem que ter comburente, tem que ter material combustível. É aí que nós vamos ter o fogo, certo? Nós podemos ter também o quadrado do fogo, que é o calor, o combustível, o oxigênio e a reação em cadeia. O que é reação em cadeia? São reações que se processam durante o fogo, produzindo sua própria energia de ativação. O calor, enquanto houver suprimento de combustível, oxigênio, material combustível para queimar. Então é muito comum, pessoal, ocorrer esse tipo de reação em cadeia após um incêndio. Então nota vocês que depois que o bombeiro apaga um incêndio, eles ficam lá horas e horas, né, molhando aquele ambiente. Para quê? Para tirar esse efeito de reação em cadeia. Senão eles apagam o fogo, né, pega a viatura e vai embora. Em sequência o fogo reanima de novo. Por quê? Porque aí volta a ter o quê? Volta a ter a temperatura que gera a reação em cadeia. Então é muito comum isso ocorrer, infelizmente, né, quando a gente vai apagar o incêndio, do incêndio começar novamente. Então a reação em cadeia nós chamamos do quadrado do fogo, beleza? Seguindo aqui adiante, vamos falar do método abafamento. Então, um dos métodos que extingue fogo é o abafamento. O abafamento, pessoal, por exemplo, vou citar aqui, às vezes você está fritando lá, né, uma carne, né, na panela, e aí do nada o fogo pula no óleo, né, o óleo quente. E aí qual que é o método para poder apagar esse fogo? Joga água? Jamais, viu, pessoal? Não jogue água, né, quando o fogo cai dentro da panela. Porque se você jogar água, a água, H2O, né, que é um elemento químico, a água é um elemento químico, junta com óleo quente e aí vai esparramar todo o fogo. Então você pode se queimar todinho. Então o correto é o método do quê? Do abafamento. Eu vou lá e retiro o oxigênio através do quê? Posso jogar um pano molhado, né? Joga um pano, abafa a panela, né? Ou posso vir com a própria tampa e tampar. Então eu vou estar extinguindo o fogo, beleza? Outro detalhe interessante aqui, ó. O nosso ar, ele contém, são divididos aproximadamente, né, 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Então aqui está dizendo o que? Não existirá fogo em ambiente com menos de 13% de oxigênio. Então se tiver menos de 13% de oxigênio não tem fogo. Inclusive, pessoal, uma das coisas mais perigosas quando ocorre um incêndio é que, infelizmente, a maioria das vítimas às vezes não morre nem queimada, né? Morre asfixiada, né? Porque a fumaça que é liberada dependendo do que está queimando, né? Muitas vezes é uma fumaça tóxica, né? Às vezes é uma espuma que está queimando, é um plástico, né? Dependendo do que está queimando, a fumaça é tóxica. Então essa fumaça gera um gás. E esse gás expulsa o oxigênio. Expulsando o oxigênio, aí nós não tem o campo de sobrevivência, beleza? Então isso é interessante entender. Outro método que nós temos de extinção do fogo é o resfriamento, né? O resfriamento, por exemplo, quem faz isso muito bem é a água, né? O extintor de água, né? Tem água queimando, eu vou lá, jogo água e resfria. Só que é interessante, por isso que eu tenho que entender quais as classes de incêndio. Tá? Existe a classe de incêndio para poder estar usando o extintor. Não é, aí vem a pergunta: qualquer fogo a água apaga? Não, não é qualquer fogo a água apaga. Mas não é água? É água, mas ela não apaga qualquer fogo. Nós temos algumas classes que nós temos que entender já por esse motivo. Vou, por exemplo, falar aqui de outro método também, que é a retirada do material combustível. Então, se eu retirei o material combustível através, por exemplo, de um acero, como eu estou comentando com vocês, eu vou estar eliminando o fogo. Outro processo que nós temos também de transmissão de calor é a condução, né? A condução, convecção e irradiação. O que é isso, na verdade? Condução, convecção e irradiação. Vou falar aqui um pouquinho da condução. Condução é o tipo de transmissão de calor que transmite a temperatura molécula a molécula. Exemplo, uma colher na água fervendo, né? A água está fervendo, logo eu coloco uma colher ali, a colher começa a ferver. Por quê? As moléculas vão aquecendo, né? Então, tem alguns materiais que têm essa facilidade, como por exemplo o aço, né? O alumínio, eles têm essa proteção de esquentar cada vez mais. Então, e já tem alguns tipos de materiais que não tem essa proteção, não tem essa facilidade de aquecer
quando está no processo de temperatura, tá? Então isso é condução. Vou citar, por exemplo, para vocês a porta corta-fogo. Qual que é um dos principais função da porta corta-fogo? Ela não tem esse processo de condução, ela não vai passar aquele calor de um lugar para o outro, porque é muito comum, às vezes, quando tem um incêndio, a parede vai aquecendo cada vez mais, né? O cimento ele não tem essa função, ele vai aquecendo, até o material que está do outro lado acaba começar a ter um incêndio novamente, tá? Então isso nós chamamos do processo de condução. Depois nós temos o processo de convecção. Convecção é a massa de ar quente sobre a massa de ar fria, né? Como os dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Aí gera o espaço, né? Gera nós chamamos de um efeito locking, né, que é uma palavra em inglês, que é um ar quente e ar frio da temperatura que pode gerar, né, ali um ponto de fulgor. Então o processo de convecção ele pode ocorrer, tem até alguns exemplos aqui, ó. Um exemplo, uma casa, ó. O ar frio, o ar quente, né, os dois corpos, né, o ar quente e o ar frio não ocupam o mesmo espaço de forma alguma, então aí há o processo de convecção gerando um incêndio, tá? Nós temos também outro processo aqui que é o de radiação. E radiação é a transmissão que realizada, né, por ondas caloríferas, né, através do Sol. O Sol, pessoal, também tem a possibilidade de estar gerando um incêndio. Então é muito comum, e às vezes você vê alguns incêndios em floresta que às vezes não são criminosos, né? Às vezes é algum pedaço de vidro, né, algum fundo de latinha que ficou ali jogado, e o raio solar, em determinado horário do dia, normalmente ali entre meio-dia e as 2 da tarde, né, tá naquele período que ele é mais forte, e aí ele faz, né, aquele brilho forte, né, e reflete em algum material que tem um tipo de combustível um pouco maior. Então, ou seja, aí acaba gerando um incêndio. Então, às vezes pode ocorrer também de queimadura, queimadura pode ocorrer também um aumento, né, dos raios UV, dependendo onde é que o sol está brilhando. Então isso é interessante, né? Eu não sei se vocês já viram falar, mas pode ocorrer, por exemplo, tem uma parede de vidro e aí o sol da tarde bate nela com muita frequência. Pode ocorrer de queimar até a pintura de um carro estacionado na frente, através do famoso reflexo, tá? Então o processo o calor, né, o processo de radiação é provocado pelo Sol, beleza? Então, falando aqui um pouquinho das classes de incêndio. As classes de incêndio nós temos classe A, classe B, classe C e classe D, né? A classe A, o que nós podemos dizer que é um fogo classe A, né? Vou citar aqui, por exemplo, para vocês, classe A, ele tem um detalhe interessante, queima, né? Queima na superfície e em profundidade, deixando resíduos ou cinza. O que eu posso citar como classe A? Eu posso citar, por exemplo, esses materiais aqui, ó, papéis, né? Papel, borracha, tecido, madeira, plástico, né? Ou seja, a madeira está queimando, quando eu jogo a água molha a madeira, né? E expulsa, né? A água molha a madeira, faz com que eu retiro o calor. Então aí a água funciona, o tecido do mesmo jeito, o tecido está queimando, eu jogo a água no tecido, o tecido apaga, porque eu retirei o que? Retirei o calor, tá? Então a água só funciona nesses tipos de materiais, ou seja, que queima e queima em profundidade, aquilo que deixa cinza, porque nem tudo que queima deixa cinza, por incrível que pareça. Eu vou falar de alguns combustíveis daqui a pouco que queima e não deixa cinza, tá? Então aí é o tipo de extintor. Então por isso que eu tenho que entender, né, quando eu vou ter um incêndio, qual o extintor que eu vou pegar, tá? Qual o extintor correto? O extintor correto é de acordo com o que o fogo está queimando, beleza? Classe B, pessoal, nós chamamos o seguinte: queima somente na superfície, não queima em profundidade. Só queima na superfície, não queima em profundidade. Vou citar um exemplo para vocês da gasolina, né, do combustível, né? O fogo está queimando lá na gasolina, está queimando na superfície, não está queimando em profundidade, ou seja, não deixa cinza. O que acontece? Se eu jogar água, não vai resolver. Água e óleo não se mistura, tá? Então, ou seja, aí tem que ser o extintor classe B. Mais recomendado é o pó químico, né? O pó químico quando eu vou jogar o pó químico,
aquele material, né, no tanque de combustível, né, da gasolina, o pó vai abafar, vai fazer um processo de abafamento e vai ali expulsar o fogo, certo? Depois eu tenho, então, o que é os materiais, na verdade, classe B? Gasolina, acetona, éter, picho, álcool, gás de cozinha. Só lembrando, pessoal, que o gás de cozinha ele é líquido, né? Só como o processo dele, né, de envasamento, né, e através da pressão que está ali dentro do cilindro, aí ele acaba saindo em forma de gasoso, né? Mas tanto é que o gás é medido por quilo porque ele é líquido, né? Outro detalhe interessante também, o gás não tem, né, aquele cheiro horrível, né, que nós sentimos quando tem um vazamento dentro de casa, né? Aquilo ali é um outro produto que é colocado, né, para poder nós sentir, né, ter o alerta através do olfato, beleza? Então, tem um vazamento de gás. Na verdade, o gás não tem nem cor nem cheiro. É um produto que é adicionado para poder nós sentir que ele tem um vazamento. Então, dica sempre que a gente recomenda, entrou dentro de casa e sentiu um cheiro forte, né, do produto, né, do gás, tomar muito cuidado com que na hora de acender a luz e abrir as portas, porque automaticamente você está levando duas coisas, oxigênio e faísca e calor, beleza? E se ele tiver gás, pode haver a explosão, e o gás, geralmente acidente com gás costuma ser acidentes fatais. Depois nós temos o incêndio classe C. Incêndio classe C, pessoal, é o fogo derivado normalmente de parte elétrica. Gente, por incrível que pareça, a maioria dos incêndios que ocorre nas empresas é muito em função da parte elétrica. Parte elétrica é uma coisa muito delicada, uma obra, tá? Faço um ressalvo aqui para vocês. Tome muito cuidado na hora de fazer a instalação elétrica. A instalação elétrica ela tem que ser feita dimensionada de forma correta. Isso é muito importante. Cada profissional quando vai fazer, né, os engenheiros elétricos, sempre quando você tem um projeto, consultar um eletricista, né, que tenha o que? Conhecimento das formas seguras de instalação de parte elétrica, né? Disjuntores da forma correta, fiação correto, porque não adianta você economizar numa coisa e gerar um dano muito maior em outra. Então, parte elétrica é algo que tem que ser feito por pessoas que tenham conhecimento do que está fazendo, beleza? O mais complicado, na minha opinião, da parte elétrica, eu não sou especialista nesse ramo, tá, galera? Eu sou técnico de segurança, mas não tenho especialidade na parte elétrica. É que se o cara faz a pessoa vai lá e faz uma parte elétrica, uma instalação elétrica mal adequada, ela funciona, só que ela funciona por um tempo e aquilo vai desgastando cada vez mais, né, aquecendo a fiação, podendo gerar um incêndio. O classe C é o incêndio característico de quê? De materiais elétricos, né? Por exemplo, né, nós temos, às vezes, por exemplo, um painel, né, tá lá incendiando. Se eu pegar um extintor de água e jogar, não posso fazer isso, né? A água ela é condutor de energia elétrica, eu posso ter um choque elétrico, beleza? Então isso eu tenho que entender. E nós temos também o extintor classe D, que é de materiais pirofóricos, né? Esses metais são encontrados em fábricas industriais de automobilístico, né? Por exemplo, nós falamos aqui do zinco, da raspa de magnésio, de limiares, do magnésio e outros materiais que podem ser considerados classe D, ou seja, um extintor diferenciado, tá? Então aqui, ó, tem os extintores aqui, ó, de água, classe A, CO2, né, que nós temos o extintor, inclusive, pessoal, um detalhe interessante, esse CO2 e esse pó químico, eu tenho ele nas duas versões, né, ou seja, BC e BC, em CO2 e pó químico. Por que, Carlos? Porque normalmente em materiais elétricos, nós podemos jogar também aqui, ó, o CO2, ele faz as duas funções, BC. Então, se eu jogar o pó químico, por exemplo, na impressora, pode ser que eu detone a impressora com esse pó químico. Então, eu vou e utilizo o que? Esse CO2 aqui, ó, tá? Então, por isso que eu tenho os dois aqui, CO2 e pó químico. O pó químico mais recomendado para combustível, né? E o CO2 mais recomendado para a parte eletrônica, mais para a parte elétrica, tá? Então, e também tem aqui o de espuma, que já entra com classe D, tá? Então, o extintor de água, resfriamento, sim. Opa, resfriamento, classe A, sim. Classe B, não. Classe C, não. Classe D, não. Aí eu tenho abafamento e resfriamento. Classe A, não. Classe B, sim. Classe C, sim.
Classe D, não. Eu tenho aqui abafamento, classe A funciona? Não, se eu vou jogar água não vai abafar. Classe B sim, sim. Classe C sim, entendeu? Então é interessante nós entender o funcionamento do extintor, né? Abafamento, resfriamento, espuma. Classe A sim, classe B sim, classe C não, classe D também não. Então cada extintor ele tem a sua função. É necessário entender isso. Outra coisa importante, o extintor tem prazo de validade, tá, galera? O extintor tem prazo de validade. Lá no extintor tem a etiqueta lá mostrando a próximo teste, né? Tem lá duas informações importantes: próxima manutenção de recarga e próximo teste hidrostático. Essas duas manutenções são importantes, essas duas informações são importantíssimas. Por quê? Se o extintor tiver vencido, o que vai ocorrer? Na hora do incêndio, na hora que você mais precisa dele, você vai pegar o extintor, não vai sair nada. Por quê, gente? Tem um tempo de validade. Nossa, cara, mas a água tem um tempo de validade? Gente, o extintor de água, por exemplo, ele não está carregado 100% só com água, senão não teria pressão para poder a água atingir o incêndio. Então, para isso, é colocado ali um perímetro, mais ou menos de 25%, de um gás que faz com que a água seja expelida no momento que você precisa. O pó químico, o pó também não ia sair dentro da carcaça do nada, né? Então, eu preciso colocar um gás, esse gás para quê? Para esse gás expelir o pó químico. E esse gás tem um vencimento. Na maioria das vezes, os extintores industriais, né, que a gente encontra por aí, é de 1 ano de durabilidade. Mas tem extintor especial de 5 anos, né, comum achar. Só que o preço muda também. Por quê? O gás já é diferente. Entendeu? Então, extintor tem validade. Outro detalhe interessante que eu queria passar para vocês aqui. Como prevenir incêndio? Primeiro, certifique-se que apagou os fósforos, cigarro, antes de jogar na lixeira, por exemplo, né? Não sobrecarrega a instalação elétrica com várias tomadas no mesmo tempo, pois fios esquenta, pode ocasionar incêndio, né? Se chegar em casa e houver cheiro forte de gás, abra todas as janelas e portas para ventilar. Não ligue nem desligue nenhum interruptor, nem acenda fósforo ou isqueiro, porque quando eu abro as portas e janela, como eu citei para vocês, o oxigênio vai entrar, mas também vai circular e vai eliminar aquele gás. Então eu não posso ligar o interruptor. Pessoal, é muito comum você ver isso aqui, ó, essas famosas gambiarra aqui, né? Várias coisas numa tomada só. Isso é um perigo muito grande. Eu vou fazer até um alerta até para as réguas, né? O cara compra uma régua lá com 8 conexão, 12 conexão. Tá, mas a régua tem esse monte de conexão. E a tomada suporta todos esses materiais? Às vezes não suporta. Então, muito cuidado com a parte elétrica. A parte elétrica é uma coisa complicada. Fio, depende da distância que você vai utilizar ele. Extensão é uma outra coisa muito perigosa. Às vezes a extensão passa em cima de um colchão, passa em cima de um estofado, passa debaixo de um tapete, ela vai aquecendo e ali começa um incêndio. Então, tá? Muito cuidado nas nossas casas com incêndio, pessoal. Como agir em caso de incêndio? Se perceber indício de incêndio, fumaça, cheiro de queimado, né, aproxime-se de uma distância segura para ver o que está queimando, né, com extensão do fogo. Dê o alarme para que meio disponível dos ocupantes e ligar para o corpo de bombeiros. Só que quando se trata de empresa, normalmente nós temos que ter o quê? Uma equipe, né? Nós chamamos de equipe de brigada. Para que essa equipe de brigada? Para poder fazer o salvamento de todas as pessoas que estão naquele espaço, né? Então, se não souber combater o fogo ou não puder dominá-la, saia do local fechando todas as portas de janela, né, atrás de si, para que, sem trancá-las, desligando a eletricidade e alertando os demais ocupantes, não perca tempo tentando salvar objetos, salve vidas. Importante, galera, é salvar vidas. Então, no momento de um incêndio, no momento de um pânico, eu tenho que primeiro retirar as vidas, depois tentar combater o incêndio. Objeto a gente adquire outro, tá? Mas volto a repetir, cada empresa tem que ter seu alvará, dependendo da empresa tem que ter sua brigada de incêndio, é um treinamento específico de acordo com o ambiente, tá? E isso aqui é mais voltado para as residências. Já para as residências nós temos que ter o máximo de cuidado, porque muitas das vezes as pessoas não têm esse conhecimento prévio de combate a incêndio, tá? Então o que a gente fala é o que? A primeira coisa, retire as vidas do local. Retirar as vidas é a coisa mais importante que tem. Beleza, pessoal? Então isso é fundamental.
Procure alcançar o térreo, né, usando a escada, sem correr. Jamais use elevador, pois normalmente a energia é cortada e você poderá ficar preso. Então, quando se trata de prédio, nós já vimos algumas tragédias que já ocorreu, né, no Brasil, infelizmente, né? Prédio é uma coisa que fica mais perigoso, gente. Por quê? Porque normalmente, às vezes, o acesso fica mais complicado, né? O fogo tende a alcançar a parte de cima com mais facilidade, né? Se suas vestes pegar fogo, não corra, isso faz aumentar a chama, né? Role no chão e procure se envolver em cobertor ou cortina para abafá-lo. Só que, ponto importante, que eu costumo sempre falar, muito cuidado, porque dependendo do que está queimando, pode gerar uma fumaça tóxica, e essa fumaça tóxica pode ser fatal. Beleza, pessoal? O que eu tinha para passar para vocês é essa noção mínima, né, básica de combate a incêndio, muito importante para você, né, entender o funcionamento. Eu recomendo você fazer um treinamento prático, né, de utilizar esses equipamentos, porque muitas das horas as pessoas não têm esse conhecimento e na hora que mais precisam, às vezes não consegue realizar esse tipo de intervenção, né, para poder combater o incêndio, porque não conhece, não tem nem conhecimento mínimo do que é o extintor, como é que ele funciona, né? Ali rompeu o lacre, né? E aí acaba o incêndio aumentando, porque o extintor, pessoal, ele é para quê? Para princípio de incêndio. Se você não combater o princípio, não tem o que fazer. Beleza? Um abraço e até a próxima. Não esqueça de inscrever no nosso vídeo.